Muito bem, então, dando continuidade à nossa aula de fatoração de polinômios, a segunda parte, né? A gente viu na última aula que polinômios de segundo grau, né, cujo termo que acompanha o maior grau, x quadrado, né, seja 1, eles podem ser decompostos da seguinte forma: x menos uma raiz vezes x menos outra raiz, né? Ou há a possibilidade de não ter raízes, né? Quando o caso do delta ser menor que zero. Aí não tinha muito o que fazer, né? E eu contei de um resultado para vocês que todo polinômio, não importa o grau, ele pode ser decomposto como um produto de polinômios, ou como o primeiro caso, x menos uma raiz, ou como o segundo caso, ele ser um polinômio de grau 2, né? Só que ele tem o delta menor que zero, ele é irredutível, ele não tem raízes, né? Muito bem, vamos recordar isso. Então, pegamos um polinômio p, né, de grau n, a gente diz que ele é mônico quando o coeficiente a n, que acompanha o maior grau, né, o x na n, é 1. Bom, com esse a gente consegue fazer teoria, né, que esse polinômio ele consegue ser decomposto como produto de alguns outros polinômios, sendo esses alguns polinômios do produto, né, da forma x menos uma raiz, ou polinômios de segundo grau que são irredutíveis, né, que tem o delta negativo, ok? Então vamos é, casar isso com o final da aula passada a respeito de fatorar polinômios, né? E vamos começar com um exemplo prático. Como, por exemplo, eu escolhi alguns polinômios aqui. Por exemplo, x mais 3 vezes x quadrado menos 3x mais 2. Né? Faça essa conta e verifique que é verdade que isso dá x ao cubo menos 7x mais 6. Né? Então, assim, pelo que está escrito aqui, a gente sabe que o menos 3 é raiz desse polinômio aqui, ó, x ao cubo menos 7x mais 6, né? Porque essas expressões são iguais. E se eu substituir menos 3 nessa daqui, essa primeira parcela fica zero vezes alguma coisa. Isso vai dar zero, né? Na via das dúvidas, simplesmente substitua. Menos 3 ao cubo dá menos 27. 7 vezes menos 3 dá menos 21. Menos com menos mais, então vai ficar menos 27 mais 21 vai ficar menos 6, mais 6, zero. Dá certo também, né? Mas é muito mais fácil, muito mais simples e prático olhar para o que está escrito. Bom, se eu substituir o 3 aqui, menos 3 mais 3, zero, vezes qualquer coisa vai dar zero, né? Muito bem. Então, a gente sabe que o menos 3 é uma de suas raízes. E, bom, é, a gente também pode observar que fatorar, esse primeiro passo para fatorar esse polinômio aqui, e olhando agora da direita para a esquerda, né? O primeiro passo é equivalente a dividir o polinômio x ao cubo menos 7x mais 6 por x mais 3, certo? Veja, é só passar esse x mais 3 está multiplicando e dividindo, né? Então ficaria x ao cubo menos 7x mais 6 dividido por x mais 3. Isso tem que dar x quadrado menos 3x mais 2, né? E, bom, isso aqui, consequentemente, a gente, na divisão, vai obter resto zero, né? Essa conta de divisão aqui que eu simplesmente citei, ela é bastante burocrática, como a gente vai ver. E o dispositivo prático de Brillouin, ele nos ajuda a simplificar essas computações de maneira bastante eficiente, assim, que faz os cálculos ficarem bastante rápidos. Então, vejamos com esse mesmo exemplo aqui, vamos executar essa divisão e depois vamos fazer de forma prática como funciona. Bom, só para recordar aqui o algoritmo da divisão, né? Isso aqui é o algoritmo da divisão de números, como qualquer outro, né? Quando queremos dividir, só que agora para polinômios, a mesma coisa. Quando queremos dividir um polinômio p de x pelo polinômio p de x, então sempre deve existir os polinômios m e r, tais que eu quero dividir p por quê? Então isso aqui quer dizer que existe um m tal que esse p de x é mx vezes um q de x mais um r. Esse r seria o resto, e se esse resto for zero, então, bom, só apague isso daqui, ficaria
P sobre Q, esse está multiplicando aqui, ele passa dividindo, né? Igual a M. Então, P é divisível por Q, né? Se tem o resto, não é divisível. Muito bem, M é o valor resultante e R o resto, né? E o algoritmo segue dessa forma. A gente põe o P de x aqui, divide pelo Q de x, obtém um M, e nesse passo vai me sobrar um resto, né? E, bom, sempre vale dessa relação, né? Às vezes ajuda, algumas vezes, por exemplo, em cálculo 4, transformadas de Fourier, volta e meia aparece essa divisão de polinômios aqui, é eficiente saber passando o q dividindo, né, em ambos. Na verdade, a gente vai dividir em ambos os lados por q, né? Então vai ficar p de x sobre q de x é igual a mx vezes q de x sobre q de x. Então os q's simplificam, fica só o m mais r sobre q de x. Isso aqui é uma relação, enfim, usual. Bom, então vamos para o nosso exemplo. Simplifique essa expressão, x ao cubo menos 7x mais 6 dividido por x mais 3. Ok. Então, aqui no algoritmo, nesse meu dispositivo da divisão aqui, né? Eu vou botar o divisor aqui, o numerador aqui, né? Quem eu estou dividindo, x ao cubo menos 7x mais 6. Então, eu completei 1x ao cubo mais 0x quadrado menos 7x mais 6. Agora a gente vai executar essas contas igual lá na escolinha. Bom, começamos eliminando esse x ao cubo aqui. Então, convém multiplicar por x ao quadrado, né? Multiplicando por x ao quadrado vai ficar x ao quadrado vezes x, vai ficar x ao cubo. X ao quadrado vezes 3 vai ficar 3x quadrado, né? E agora a gente diminui. Esse vai simplificar com esse, então vai ficar menos 3x quadrado, né? Dessa parcela que eu adicionei. E o que já estava ali. Então vai ficar menos 3x quadrado, menos 7x mais 6, ok? Bom, agora o objetivo é eliminar esse menos 3x quadrado, né? Então, o que a gente faz? Vamos multiplicar por menos 3x, né? Eu multipliquei por menos 3x. Multiplicando essa expressão aqui por menos 3x, vai ficar menos 3x quadrado menos 9x. Então, vamos colocar ali, menos 3x quadrado menos 9x, né? Agora, executando essa operação de subtração, esse simplifica com esse, menos 7 menos 9 vai ficar menos 7 mais 9, vai ficar 2x, mais esse 6 que já estava ali, né? Então ficou 2x mais 6. Legal. Agora a gente quer eliminar esse x aqui, né? A gente coloca um 2 aqui, mais 2. Então eu passo 2 multiplicando 2x mais 6, né? E ao executar essa operação, o zero. Então, aqui está um exemplo, né? Esse aqui era o meu P, esse aqui era o Q, a gente obteve que isso aqui é igual a M, mais um resto zero, né? Então, esse polinômio aqui dividido por esse daqui dá x quadrado menos 3x mais 12, ok? Então, escrevi isso aqui embaixo, né? Basicamente o que a gente já sabia, lembrando que a gente está fazendo por inspeção, né? A gente partiu sabendo disso aqui, mas essa conta que a gente acabou de fazer aqui é como se a gente não soubesse, né? A gente fez um processo inverso. A gente dividiu x ao cubo menos 7x mais 6 por x mais 3, né? Então, vamos para o dispositivo prático de Bluetooth para ver como que isso aí funciona. Aqui está a conta que a gente fez e a gente vai colocar no dispositivo. Nessa parte aqui, colocaremos os coeficientes do polinômio, né? Aqui nesse canto, eu vou colocar um candidato à raiz que eu acho interessante. Esse problema aqui, a gente já sabe um candidato à raiz desse polinômio aqui, né? É o menos 3. Então aqui a gente vai colocar o menos 3 e vamos executar essa divisão, vai dar certo, né? O primeiro termo desses coeficientes a gente sempre vai baixar, né? Sempre iremos baixar ele. Vamos ver como isso vai funcionar. Então, olha, lembrando aqui ó, os coeficientes do polinômio. Então, vamos colocar os coeficientes. 1x ao quadrado mais 0, perdão, 1x ao cubo mais 0x quadrado menos 7x mais 6. Colocamos eles aqui, né? Muito bem, o primeiro termo a gente sempre baixa, né? Esse termo aqui sempre baixa, né? E aqui a gente coloca
o candidato à raiz. Eu vou colocar o menos 3 por, por causa do exemplo que a gente tem aqui. A gente podia colocar qualquer coisa, poderia dar ou não dar certo. O menos 3 a gente sabe que vai dar certo porque a gente sabe que ele é uma raiz. A gente sabe que isso aqui, na verdade, ele é divisível por x mais 3. Né? Muito bem. Então, agora, como é que a gente executa essa operação? A gente pega esse termo aqui e multiplica por esse. Então, menos 3. E agora a gente soma com esse termo daqui. Então, ficou menos 3 mais zero. Menos 3. Ótimo. Agora, menos 3 vezes esse termo aqui, né? Vezes esse daqui, dá menos 6 vezes menos 3 dá 9, né? Mais esse termo aqui, né? Fica o 2. 9 menos 7, 2. Né? Por fim, esse termo aqui, duas vezes o menos 3, mais esse termo aqui, 2 vezes menos 3, menos 6. Mais 6, zero. Né? Então, olha só, quando aparece o zero ali, indica que o candidato que a gente colocou aqui, ele realmente é uma raiz do polinômio formado por esses coeficientes aqui. No caso, x ao cubo menos 7x mais 6. Aqui, x ao cubo menos 7x mais 6. Né? Tem que colocar ele completo aqui, não pode esquecer do zero, senão daria problema. Né? Então, olha informações que a gente consegue tirar dessa tabela que está aqui. Né? O polinômio aqui em cima, x ao cubo mais 0x² menos 7x mais 6. Olha só, a gente vai dividir por x menos esse cara daqui, que vai dar esse cara daqui, né? X menos esse cara daqui. É sempre x menos esse cara que está aqui, né? Então, esse cara que está aqui, o menos com menos fica mais, né? Então, ficou x mais 3. Então, esse polinômio aqui dividido por x mais 3, ele vai ficar conforme está dado aqui, ó. Só que aqui era grau 3, agora eu vou ter grau 2. Então vai ficar x² menos 3x mais 2. Ó, x² menos 3x mais 2, que é exatamente o que a gente obteve aqui sem fazer toda aquela conta burocrática, né? Que foi bastante simples. Então é conveniente saber essas manipulações. Então, lembrando, aqui no numerador os caras formados com esses coeficientes, dividido por x menos essa parcela daqui, e menos com menos dá mais, né? E isso vai ficar igual a esse polinômio aqui formado por esses coeficientes, né? Que sempre vai ter um coeficiente a menos, aqui era 4 coeficientes, aqui 3, quando a divisão é exata, né? Bom, é isso que acontece. Fazendo um pouco de filosofia, a gente vê que esse dispositivo é exatamente, com o tempo a gente vê que ele é exatamente esse algoritmo da divisão aqui, é exatamente isso que ele faz, né? Então, como ver isso de modo prático? A gente tinha esse polinômio aqui e queria dividir por x mais 3. A gente fez o método de Birot-Fino e a gente obteve essa tabela daqui, certo? Então, como é que a gente vai ver? Bom, esse polinômio formado aqui em cima, ó, x ao cubo menos 7x mais 6, o que ele vai ser? Ele vai ser igual a x menos esse cara que está aqui, x menos menos 3, então x mais 3, vezes esse cara que está aqui embaixo. Né? Então, x² menos 3x mais 2. Né? Então, é mais ou menos essa mensagem. A gente partiu no início da aula da direita para a esquerda, agora a gente finalmente conseguiu ir da esquerda para a direita, né? Como a gente teve feito. Isso viu um algoritmo de divisão aqui, mas ele é bastante simples, né? Muito bem. Então, o exercício de filosofia da aula passada, não sei o quanto vocês trabalharam em cima deles, vamos dar uma olhada agora no nosso quadro. Começamos com o item A. Ups, vou pegar o pincel aqui. Começamos então com esse
item A. Bom, a gente tem o polinômio 1x ao cubo menos 10x quadrado mais 17x mais 28, né? E a gente vai fingir que esse lado aqui a gente não conhece ele, né? A gente não sabe aquilo ali. Então, o que a gente faz aqui? A gente, no nosso, vou subir a serra aqui, no nosso dispositivo, a gente vai colocar esses coeficientes. 1x ao cubo menos 10x mais menos 17, 10x quadrado, né? Mais 17 mais 28. Beleza? Então, esse cara daqui, como a gente viu anteriormente, a gente sempre baixa. E aqui a gente vai colocar um candidato à raiz. Vamos mudar a cor aqui. Vamos errar de propósito primeiro. A gente sabe, por exemplo, que as raízes são menos 1, 4 e 7, né? Porque ele está dado aqui. Mas a gente está fingindo que a gente não sabe isso aqui. Vamos errar de propósito, tá? Vamos botar 1, né? Então, 1 vezes 1, 1 mais menos 10, menos 9. Menos 9 vezes 1 vai ficar menos 9, mais 17 vai ficar o quê? 8, 8, né? Muito bem, 8 vezes 1, 8, mais 28 vai ficar 36, né? Então, aqui o resto existe, né? Ele não foi divisível, não apareceu zero aqui. Então, isso aqui está dizendo que 1 não é raiz desse polinômio. É x ao cubo menos 10x quadrado mais 17x mais 28. Bom, então vamos testar agora um valor que a gente sabe que vai dar certo. Por exemplo, vamos testar de cara o 4. Vamos testar o menos 1. Então, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Mais menos 10 vai ficar menos 11. Né? Menos 11 vezes menos 1 vai ficar 11. Mais 17 vai ficar 28. Né? Agora, 28 vezes menos 1 dá menos 28. Mais 28, 0. Perfeito, né? Então, o que a gente descobriu daqui é que x ao cubo menos 10x ao quadrado mais 17x mais 28, ele é igual a quem? Vamos lá. X menos menos 1, né? Então, x mais 1, vezes esse cara aqui agora diminui 1 grau. Aqui era ao cubo, né? Agora aqui vai ser quadrado. Então, ficou x ao quadrado menos 11x mais 28. Pois bem, agora a gente precisa terminar de fatorar isso aqui, né? O que a gente pode fazer? A gente pode botar um outro candidato aqui, não tem problema nenhum, dar continuidade. Por exemplo, põe de cara o 4. Né? Aqui é tentativa e erro mesmo. Vai chutar 10 vezes, vai acertar algumas, vai errar a maioria, né? Então, esse aqui sempre baixa. Um que está aqui, baixa. 1 vezes 4, 4 mais menos 11 vai ficar menos 7. Menos 7 vezes 4 ficou menos 28. Mais 28, 0. Né? Então, esse cara daqui, ó, o x mais 1 não mudou. Né? Agora, esse polinômio aqui, ele está exatamente aqui na segunda linha. Né? Ó, ele é x quadrado menos 11x mais 28. Né? Então, o que eu descobri a respeito desse polinômio? X quadrado menos 11x mais 28. Ele é x menos 4 vezes o x menos 7. Legal? Tranquilo, né? Bom, se não quer ficar
na tentativa e erro, que às vezes é chato e às vezes não é uma raiz super simples, olha só, era um polinômio cúbico, conseguimos uma raiz, ótimo, legal. Agora, para esse termo aqui, para essa parcela que está aqui, é quadrática, a gente consegue calcular via Bhaskara, ó. 28x igual a zero. Ah, quais são as soluções? X igual a menos b, mais menos raiz de b quadrado, 121, né? 11 quadrado dá 121, menos 4 vezes 1 vezes 28, dividido por 2a. Né? Então, ficou 11, mais ou menos, aqui ficou 121, vamos fazer essa conta aqui, 121 menos 4 vezes 8, 4 vezes 25 dá 100, só 3, 112, né? Acho que é isso. Então, 120 menos 112 vai dar 9, né? Aqui dá 9. Aí, a raiz disso, né, é 3. Então, ficou 11 mais ou menos 3 sobre 2. Ficou 11 menos 3, vai ficar 8, dividido por 2, 4. 11 mais 3 vai ficar 14, dividido por 2, 7. Tá? Então, por qualquer um dos métodos que você fez, isso aqui x menos 7, x menos 4. Né? A ordem pouco importa. Ok? Muito bem, deixa eu limpar isso aqui. Vamos para o item B. Bom, aqui a gente tem no item B. Agora é tudo igual, né? 1x na quarta, 3x ao cubo, menos 15x, menos 19, mais 30. Menos 19x mais 30. Né? Esse primeiro aqui sempre baixo. Né? Então, a gente não tem essa informação, né? A gente quer chegar nisso aqui, né? Mas a gente, enfim, utiliza algum valor aqui para dar um palpite. Sei lá, tenta menos 2. Né? Bom, então vamos lá. 1 vezes menos 2, mais 3, vai ficar 1. Né? 1 vezes menos 2 mais menos 15, menos 17. Né? Agora aqui, 17. Menos 17 vezes menos 2 vai ficar 34, positivo, que menos com menos dá mais. Então, 34, ai meu Deus, menos 19 agora. Então, corta, fica 2, né? Vai ficar 5, 1, ficou 15. Né? Deixa eu apagar isso aqui. Muito bem, então aqui 15. 15 vezes menos 2, menos 30, mais 30, 0. Então, por enquanto, a gente descobriu que esse polinômio é x na quarta mais 3x ao cubo menos 15x quadrado menos 19x mais 30, isso aqui é igual a x menos esse cara daqui, então x mais 2, vezes, agora diminui um grau. Aqui era 4, agora 3. Né? Vai ficar x ao cubo mais x quadrado menos 17x mais 15. Né? Pois bem, agora vamos dar continuidade. Né? Um polinômio de grau 3 ainda temos que estar diminuindo, não dá para usar Bhaskara ainda. Tenta, sei lá, agora vamos botar aqui menos 5, vai que dá. Né? Esse primeiro aqui a gente sempre baixa, então 1 vezes menos 5 menos 5, mais 1 vai ficar menos 4, menos 4 vezes menos 5 vai dar 20, mais menos 17 dá menos 3, menos 3, deixa eu ver se eu perdi um sinal, menos 3 vezes menos 5 vai dar 15. Com 15, esse 15 está positivo aqui, eu devo ter errado um sinal, menos com menos
20, aqui é mais 3, né? Ó, menos 4 vezes menos 5 vai dar 20 positivo, menos 17, 3 positivo, né? Agora, 3 vezes menos 5 vai dar menos 15, mais 15, 0, né? Então, o que a gente descobriu aqui é que esse polinômio aqui entre parênteses, aqui, ó, ele é igual a quem? A x menos esse cara daqui, né? X menos esse cara, vezes, agora aqui diminui 1 grau, né? A gente pega esse polinômio aqui e diminui 1 grau. Então, ficou x quadrado menos 4x mais 3. Né? Então, podemos continuar por último fim, tanto faz, ou simplesmente vamos utilizar Bhaskara para resolver isso aqui, para não ficar perdendo tempo. Então, a gente sabe x igual a menos b mais menos raiz de b quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a. Né? Isso aqui dá quanto? Vai ficar 4 mais menos raiz de 16 menos 12 vai ficar 4 dividido por 2, ou seja, vai ficar 4 mais menos 2 dividido por 2. Então, somado vai ficar 6 sobre 2, 3. Diminuído vai ficar 4 menos 2, 2 dividido por 2, 1. Né? Então, esse polinômio aqui, a gente já sabe fatorar ele. Né? Então, o x mais 2 fica ali, o x mais 5 fica ali. Agora, esse polinômio aqui ele vai ficar x menos 3 e x menos 1. Está resolvido. Né? Esse outro aqui se resolve exatamente da mesma forma. Né? Vou deixar para vocês estarem trabalhando de exercício. Bom, e para finalizar a aula, o que acontece se esse polinômio não for mônico? Né? Como, por exemplo, fatório os seguintes polinômios. Né? Vamos voltar lá para o nosso quadro. Aqui. Por exemplo, o item A. P de x é igual a 1 menos 4x ao quadrado. Então, se a gente quer obter as raízes desse cara daí, né? Isso aqui, bom, a gente pode fazer como o B é igual a zero, né? Da fórmula de Bhaskara. Resolvendo esse problema daqui, passando 4x quadrado para o outro lado, a gente vai ter 1 é igual a 4x ao quadrado. Né? Ou seja, o x quadrado é igual a 1 sobre 4. Né? Ou seja, o x é igual a mais menos raiz de 1/4, né? E isso me diz que o x é igual a mais menos 1/2, né? Que é a raiz de a sobre b, é a raiz de a dividido por raiz de b. Né? Bom, mas olha só, se a gente botar x menos 1/2 vezes x mais 1/2, como está ali, o que vai ficar aqui? A soma pela diferença, né? Vai ficar x quadrado, isso aqui é a menos b vezes a mais b. Vai ficar x quadrado menos 1/4. Né? E definitivamente não é igual a esse polinômio aqui. Ó. As raízes desse cara é esse daqui, são essas aqui. Porém, x menos uma raiz vezes x menos outra raiz dá isso daqui. Né? Não vai funcionar e é bastante lógico porque não iria. Né? Então, quando o polinômio não é mônico, não vai estar valendo isso daí. Tá, o que a gente faz? A gente faz esse polinômio ser mônico. Né? O p de x, né? 1 menos 4x ao quadrado. Bom, quem que é o coeficiente que está acompanhando o maior grau, x quadrado? É o menos 4. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar o menos 4 em evidência. O menos 4, aqui, ele vai multiplicar, veja, menos 1/4 mais x ao quadrado. Tá? Ou seja, a gente tem um polinômio aqui, ó, o qx igual a menos 1 sobre 4 mais x ao cubo, ou x ao quadrado. Tá? Onde aqui a gente tem, né, o menos 4 q de x. Né? Então, eu vou fatorar o q de x. Né?
Bom, para fatorar o que de x, para obter as raízes disso aqui, a gente vai ter x² igual a 1/4. E como a gente fez acima, a gente sabe que o x é igual a mais ou menos 1/2, né? Então, esse q é de x, né, que agora ele é mônico, né, ele tem o coeficiente sendo 1, ele é o x menos 1/2 vezes o x mais 1/2, né? E o menos 4 a gente põe aqui na frente, ele já estava ali mesmo, né? O que vale essa decomposição, menos 4 já estava ali. Então, esse polinômio que a gente obteve ali no início, 1 menos 4x², ele vai ficar menos 4 vezes x menos 1/2 vezes x mais 1/2, né? Bastante fácil, façam a prova real para ver que isso de fato acontece. Então, o negócio é o jeitinho, né, é botar o termo que está acompanhando o maior grau em evidência, né? Vamos ver nesse outro caso aqui como ficaria, né? A gente tem esse polinômio aqui, esse polinômio p de x aqui, né, o item B. Então, olha só, o p de x, se eu botar o 3 em evidência, né, o cara que está acompanhando o maior grau, o x² aqui está acompanhando o maior grau, ele vai multiplicar quem? O x² menos 15/3 vai ficar 5x², 123, quanto que fica 123 dividido por 3? Por 4 dá 12, né? Então dá 0, baixo 3, 1. Então ficou menos 41x mais 135 dividido por 3, 4 dá 12, sobra 1, baixo 5, então vai dar 45, né? Mais 45. Então aqui a gente fatora esse polinômio q de x aqui, né? Então como é que fica esse q de x? Vamos descobrir como fica essa fatoração aí. Vamos botar ele na tabela, vai ficar 1 menos 5 menos 41 e 45. Repare que agora a gente não tem um palpite inicial, né? Então a gente vai ter que dar um chute. Bom, esse primeiro aqui a gente sempre baixa. Aqui a gente vai botar um candidato à raiz, né? Botar 1, né? Será que 1 vai funcionar? Testamos com 1. Então, 1 vezes 1, 1. Mais menos 5, menos 4. Menos 4 vezes menos 1 vai ficar menos 4. Mais menos 41 vai ficar menos 45. Olha, deu certo. Menos 45 vezes 1, menos 45, mais 45, 0. Né? Então, esse polinômio aqui por hora, ele é x menos esse cara daqui, né? X menos 1, vezes, agora ali baixa 1 grau, né? Que era 3, agora embaixo vai ficar x² menos 4x menos 45. Né? E nesse segundo aqui, a gente faz Bhaskara, né? X igual menos b mais menos raiz de b² menos 4a vezes c dividido por 2. Né? Então, lá vamos nós. Quanto que é 4 vezes 45? Vamos lá, vai dar 20. 4 vezes 4, 16, mais 2, 18, 180, é isso? 180 agora, aqui menos com menos, dá mais, então 180 mais 16, ficou 4 mais menos raiz de 196 dividido por 2, né? E 196 é o quê? Raiz de 14? É 14²? Vamos ver. Quanto que dá 14 vezes 14? 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5.
Agora mais o 14 ali, né? Dá 196 de fato. Então, isso aqui ficou 4 mais menos 14 dividido por 2. Então, dá 4 mais 14 vai dar 18. Dividido por 2, 9. 4 menos 14 dá menos 10. Dividido por 2, menos 5. Né? Então, a gente termina de fatorar esse polinômio aqui. Vai ficar x menos 1 vezes x menos 9 vezes x mais 5. Ok? Então, a gente consegue simplesmente passar a limpo esse cara daqui. Ele é 3 que multiplica x menos 1 vezes x menos 9 vezes x mais 5. Ok? Então, está encerrado esses exemplos. E aqui eu deixo alguns exercícios para vocês estarem trabalhando. Né? Então é isso, até mais.